Bom dia, irmãos. É sempre uma alegria podermos estar juntos, ver-nos cara a cara, mas para quem não pôde, também os bons dias para todos os que estão lá em casa e que podem assim estar também em comunhão à distância. Esta semana, logo no início da semana, dia segunda-feira, dia 9, foi emitido um relatório da ONU relativamente à situação ambiental no mundo. Creio que é difícil que aqui alguém não tenha ouvido falar sobre esse relatório, porque de facto a comunicação social esteve bastante ativa na sua divulgação. É verdade que não é de agora, a comunicação social de uma forma geral, os mídias de uma forma geral relatam diariamente catástrofes, desastres naturais e intensas mudanças climáticas que afetam a fauna, a flora, levando muitas vezes à extinção de espécies. E neste relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, veio reunir um grande e vasto painel de especialistas sobre a matéria e em vários países, e veio emitir um relatório que no fundo veio de certa forma vaticinar ou dar já um veredito de que em 2040 poderão estar a temperaturas em 1,5 valor a mais do que o atual, com as inerentes consequências no degelo, no aumento dos níveis do mar e da salinidade, na redução da água potável e tendo como consequência, portanto, a quebra de imensas espécies naturais, de habitats naturais e com grandes consequências também ao nível das alterações climáticas, com aumento de catástrofes e etc. Ora, se é verdade que, de uma forma geral, não é novidade, no fundo, estas informações, e ao longo das últimas décadas tem havido muitas oscilações ao nível dessas análises e das consequências que o homem pode ou não pode ter e na amplitude das consequências das ações humanas na natureza, a verdade é que este relatório vai ser um pouco mais incisivo em termos de demonstrar não só aquilo que pode acontecer para o futuro, mas o confirmar que de facto o impacto que já há neste momento fruto da ação humana, porque no fundo é isso que estes relatórios pretendem fazer, porque as oscilações climáticas sempre existiram e vão continuar a existir, e não deixa de ser curioso ao nível das análises científicas sobre as questões ambientais que se sabe, pelo menos em termos científicos, que o mundo tem ciclos, não é? A criação tem ciclos e há ciclos em que não é possível a habitação de seres humanos na Terra, nomeadamente quando houve as grandes épocas glaciares que foram acontecendo, segundo os relatos científicos, nessa matéria. Não deixa de ser curioso, então, que o que está aqui em causa não é quando, ou melhor, não é se acontece uma catástrofe que o ser humano não possa existir na Terra, mas é quando. E, nomeadamente, não deixa de ser curioso também que isso vem, no fundo, um pouco ao encontro do que a Bíblia também descreve acerca da vinda de Cristo, porque não se sabe quando, mas sabe que vai acontecer, não é? Agora, nós como cristãos, perante estas informações, o que é que nós podemos então conhecer da Bíblia que nos ajuda a uma maior compreensão de como, por um lado, a Bíblia fala também destas matérias e, por outro, nós como cristãos, como é que nós devemos reagir em relação a estas informações, a estas notícias, a estas situações ambientais que nos são trazidas desta forma. Ora, eu gostava de começar pela leitura de um salmo, o Salmo 8. Quem quiser e tiver as Bíblias próximas à mão, ou os smartphones, para poder localizar o texto bíblico do Salmo 8º, que nos ajuda um bocadinho a fazer um resumo do muito que diz a Bíblia sobre este assunto, mas que no Salmo 8, apesar de obviamente ser um salmo, portanto tem sempre que ser interpretado de um ponto de vista poético, não se pode tirar grandes conclusões teológicas de um texto poético, mas é muito interessante a forma como é abordado o assunto de uma forma sucinta. Então diz assim o Salmo 8: Ó Senhor nosso Deus, como é admirável o teu nome em toda a terra. Adorei a tua majestade mais alta do que os céus. Pela boca das crianças e dos pequeninos levantaste uma fortaleza contra os teus adversários, para anular inimigos e rebeldes. Quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, e a lua e as estrelas que tu criaste, penso,
Que é o homem para que te lembres dele? Que é o ser humano para que te preocupares com ele? Contudo, fizeste-o pouco menor do que Deus e coroaste-o de honra e dignidade. Deste-lhe domínio sobre as tuas obras, colocaste tudo sobre o seu poder, ovelhas e bois sem exceção, e também os animais selvagens, as aves dos céus e os peixes do mar, que percorrem os caminhos dos oceanos. Então, posso ler ainda também o Salmo 19:1, em que se lê: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. E poderia ainda lembrar o Salmo 104, para quem quiser ler, porque de facto também é muito interessante, da forma nítida e clara como apresenta a relação entre apresentando Deus como o Criador e sustentador de toda a criação. Portanto, não há nada que aconteça nem no profundo dos mares, nem na mais alta montanha, nem na estrela mais longínqua que fuja ao alcance da mão, do poder e da soberania de Deus. Amém? Então, isso é claríssimo. Deus está no controle em termos de toda a criação. A segunda verdade que nós podemos extrair daqui é que tudo o que cá está é sua criação. Portanto, não só ele foi o Criador, como tudo o que cá está é criação dele. E apenas subsiste enquanto Deus o permitir e Deus o sustentar. Portanto, nada escapa ao alcance da mão do soberano e maravilhoso Deus. É este Deus que servimos. E a terceira realidade que também está exposta neste texto e em muitos outros que depois poderíamos analisar é a realidade de Deus ter delegado no homem a proteção, o cuidado e a possibilidade de usufruir do que está ao seu alcance na terra e na criação que ele lhe deu. Ou seja, Deus, pela sua soberania, decidiu outorgar-nos como seus delegados no cuidado pela natureza. Parece-nos loucura, assim, à primeira vista, não é? Delegar no homem essa responsabilidade de cuidado pela natureza. Mas, de facto, ao delegar esse cuidado, denota, desde o início da Bíblia até ao fim, que há uma interligação entre a ação do homem e a própria realidade natural. Quer seja em termos do desenvolvimento animal, quer seja vegetal, quer seja da natureza, quer seja dos efeitos da natureza sobre a realidade do homem. Logo em Gênesis, com a queda do homem, ou seja, com a decisão do homem querer fazer as coisas à sua maneira e não seguir as diretrizes de Deus, conforme vem exemplificado na escolha de Adão e Eva em tomar do fruto proibido, não é? De se afastarem das orientações e decisões que Deus tinha para o homem, nós vemos não só uma queda moral, um afastamento em termos de realidade espiritual do ser humano de Deus, mas nós vemos também o decaimento da própria natureza em conjunto com a queda do homem. Nós vemos que o trabalho passou a ser com esforço, a terra passou a ter dificuldades na sua produção e deixou de haver a tal coexistência harmoniosa entre o homem, a natureza e os animais que lá habitavam. Portanto, essa queda não só abrangeu homem, mas abrangeu toda a criação por determinação divina, que assim seja. Porque, de facto, há mistérios que nos transcendem como seres humanos, nós não conseguimos compreender racionalmente esta ligação tão profunda que nós temos como seres humanos à natureza e aos animais. No entanto, há uma série de passagens, para além do Gênesis, e por isso também não estar a ir agora a ler esses textos que já são bastante conhecidos, mas gostaria de ir aqui ao encontro de outros que se calhar não são tão conhecidos.
Nós temos, por exemplo, em Jonas 4, 10 e 11, que diz assim: tiveste tu compaixão pela aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Nós vemos neste contexto, Deus tinha determinado destruir a cidade de Nínive, que era um povo que tinha cometido uma série de atrocidades, inclusive na invasão do que é hoje Israel. E este profeta Jonas tinha sido enviado para anunciar a destruição destas cidades. No entanto, as pessoas converteram-se dos seus maus caminhos, pediram perdão pelos seus maus autos, e Deus decidiu não destruir Nínive. E este profeta ficou aborrecido, porque ele queria era vingança. Ele queria a destruição daquele povo que tinha oprimido o seu povo. E estava confiando na determinação de Deus para o destruir. No entanto, quando Deus foi misericordioso para com aquela cidade, este profeta zangou-se. Ficou amargurado, escondeu-se. E Deus, para lhe ensinar, no fundo, uma lição, fez crescer uma aboboreira que lhe permitiu ter alguma sombra numa zona desértica e que lhe deu aquele alento no desânimo que ele estava a passar. No entanto, essa aboboreira murchou no dia a seguir. Ele ainda ficou mais revoltado com Deus porque tinha ficado sem a sua sombra e tinha ganho um certo afeto, um gosto por aquela aboboreira. E isto Deus ajudou a servir de exemplo. Por um lado, nós podemos retirar daqui, de facto, esta relevância também que é dada à própria aboboreira pelo ser humano e a relação que nós temos pela vida vegetal, que nos dá a sombra, que nos dá alimento, que nos dá estas vistas maravilhosas como nós podemos ter aqui da igreja, podemos ver até a Serra de Sintra, como é deslumbrante e que serve para nosso deleite como seres humanos e que é uma criação de Deus, que nós nada fizemos para a ter, nada fizemos para a merecer e a temos como que adquirido, como que se estiver lá amanhã, e nós não sabemos se vai estar lá amanhã, não é? Não temos a capacidade, o poder como seres humanos de garantir se a natureza e o verde vai estar lá amanhã, se o sol vai nascer no mesmo sítio ou não vai. Quem é que pode garantir aqui? O sol amanhã vai nascer e nos vai dar calor, não é? Não temos essa capacidade de discernimento. E aqui Deus revelou esta preocupação pelo meio vegetal, pelos seres humanos, apesar dos seus maus caminhos, e pelos próprios animais que poderiam ser atingidos também pela destruição da terra. Nós estamos a ver aqui só alguns exemplos, mas é verdade que isto é transversal ao longo de toda a Bíblia. Muitas vezes, quando vem a condenação de Deus, vem sobre o homem e sobre os seus próprios animais, e quando vem o perdão de Deus, vem sobre o homem e sobre os animais, curiosamente. Mas vemos também em Noé. Em Noé, Deus preocupou-se em salvar Noé e a sua família, mas também os animais do dilúvio. Vemos, e lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar o vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Vemos isto em Gênesis 8:1, mas ao longo de todo o capítulo nós conseguimos acompanhar esta preocupação de Deus pelos homens e pelos animais. Vemos também em Provérbios 12:10, o justo importa-se com a alma do seu animal doméstico, mas as misericórdias dos iníquos são cruéis. Estamos a falar aqui, não é que não podemos extrair daqui que os animais tenham alma, isso é outra questão, outra polémica, mas que realmente o justo, quando a pessoa é boa, quando a pessoa está nos caminhos de Deus, preocupa-se com os animais, não os trata de uma forma indigna, não os trata com desrespeito, não os ofende e tenta realmente, na medida do uso dos animais, em termos de alimentação e tudo isso, que eles possam não ter as melhores condições possíveis, que eles possam sofrer o menos possível e tudo isso, para que possam ser preservados.
Nesta matéria, de facto, é verdade que hoje em dia está cada vez mais na moda a questão do vegetarianismo e tudo isso, no sentido da proteção animal. No contexto bíblico, nós não conseguimos extrair essa perspectiva acerca da vida, ou seja, há aqui uma ligação também um pouco misteriosa entre esse tal cuidado que nós devemos ter pela natureza e, ao mesmo tempo, o seu uso adequado e de uma forma racional e equilibrada. Na medida do necessário para a nossa subsistência, Deus determinou o comer animais. Na medida dessa subsistência e desse equilíbrio que existe. Portanto, criou-nos como omnívoros, não é? E não está errado, nem à luz das Escrituras, o comer um animal, diria eu, nesse equilíbrio, na perspectiva de não haver desperdício, não é? De não estar a matar animais que não sejam necessários para a sua subsistência. E aqui diria eu que há muito a fazer, porque de facto na nossa economia de mercado nós vemos muito animal morto que é completamente desperdiçado para que não falte nas prateleiras do supermercado, não é? Vemos muito desperdício na nossa organização doméstica, se calhar, quando compramos alimentos que não conseguimos comer e desperdiçamos carne. Ou mesmo na nossa geladeira, no congelador, que congelamos carne que depois fica lá imenso tempo, ou peixe, não é? E que o desperdiçamos e que já não o conseguimos voltar a trazer à natureza, certo? Então, isto são matérias que realmente nós, como cristãos, devemos ser sensíveis em termos do cuidado animal e do cuidado pela natureza. Devemos ser exemplares nesse comportamento e de preocupações ambientais, de não deitar lixo, de preocupar-nos com a reciclagem para melhor aproveitamento dos recursos que existem na Terra, e da mesma forma que somos preocupados e devemos ser preocupados no amar o próximo como a nós mesmos, temos a preocupação e ser zelosos no cuidado pela natureza, pela vida vegetal, pela vida animal, e uns pelos outros, sem sombra de dúvida. Mais um exemplo é Êxodo 23:12, o livro de Êxodo registra o dia destinado ao descanso da nação israelita, que também se estendia aos seus animais, ao touro e ao jumento. Notoriamente animais que colaboravam no serviço da casa, não é? E da produção agrícola, e que no sábado também tinham que descansar, portanto não se podia pôr os animais a trabalhar. Portanto, há aqui esta preocupação específica que não deixa de ser curiosa, tendo em conta o lapso de tempo já transitado e sempre a preocupação também pelo cuidado pelos animais. Depois, também para o futuro, a Bíblia descreve o tempo em que sobre o reino de Deus, entre outros efeitos, virá a administração correta do planeta e da natureza, com toda a criação junta nos céus e na terra, prevalecendo a harmonia entre o homem e os animais. Por exemplo, no texto em que refere, lá está, se bem que nestes textos também proféticos precisamos ter alguma precaução na análise, porque muitas vezes podem não ter um sentido literal, podem ter um sentido figurado. Mas denota esta ideia de realmente de harmonia, quando diz: o lobo residirá por um tempo com o cordeiro, e o próprio leopardo se deitará com o cabritinho, e o bezerro e o leão novo jubado, e os animais cevados, todos juntos. E um pequeno rapaz é que será o condutor deles. E a própria vaca e a ursa pastarão juntas, se mesmo o leão comerá palha como o touro. E a criança de peito há de brincar com a toca na naja, e a criança desmamada porá realmente a sua própria mão sobre a fresta de luz da cobra venenosa. Isto diz em Isaías 11, 6, 8. Para muitos o destino da criação, segundo a Bíblia, sempre foi estar toda a criação em harmonia. Portanto, um regresso um pouco àquilo que nós lemos também como o tempo do Éden. Aqui também depois há várias interpretações sobre a realidade espiritual ou terrena, ou como é que isso se pode conjugar, mas de facto é imanente do princípio ao fim da Bíblia esta ideia de harmonia de acordo com a vontade de Deus, que prevalece de forma soberana sobre a humanidade. E o pecado é sinónimo dessa desarmonia em que há uma quebra de laço entre o homem e Deus, que faz com que o homem entre também em colapso
consigo próprio, com o seu próximo humano, com os animais, com a natureza, quebrando esta harmonia que vem e provém de Deus. Agora, se é verdade que nós como cristãos temos que estar sensíveis e preocupados com esta matéria, creio eu que também precisamos de estar atentos e preocupados, primeiro, com a análise das informações que nos fazem chegar, por parte deste tipo de organismos que emitem este relatório, por exemplo, porque infelizmente muitas das informações, muitas daquilo que a mídia nos faz passar, muitas vezes está subjugada também a alguns interesses económicos e políticos. Portanto, nós temos que fazer sempre uma triagem daquilo que nos é trazido. Só um exemplo. Por exemplo, quando se fala em energias limpas e se refere a veículos elétricos, se é verdade que eles não produzem monóxido de carbono e não contribuem pelo seu uso tanto para afetar o aumento das temperaturas, também é verdade que a produção do lítio, por exemplo, que faz os veículos, que é imprescindível, pelo menos para já, para que as baterias desses carros possam funcionar, tem um alto impacto ambiental e de produção para poder produzir o veículo. Alguns críticos, não sou cientista para o confirmar, mas alguns críticos que afirmam que o custo os impactos ambientais da produção é quase equivalente ao uso dos veículos elétricos, porque realmente tem um custo muito elevado. Não confirmo nem desminto, mas o que eu quero dizer com isto é que precisamos estar atentos de uma forma crítica em relação às informações que nos fazem chegar, porque uma informação deste género, por exemplo, pode simplesmente ter como interesse o conseguir, por ligações a interesses económicos, que sejam vendidos veículos elétricos. Não é? Estão a perceber o que eu quero dizer? Portanto, precisamos de, obviamente, estar atentos e preocupados em fazer o melhor para a natureza, mas também ser sábios, simples como a pomba e sábios como a serpente, para poder discernir este tipo de situações que nos são trazidas. Por outro lado, outra preocupação que nós devemos ter também é que estes movimentos sociais muitas vezes acabam por ir para além do cumprimento da vontade divina nessa matéria. Por exemplo, a questão ambiental é de facto uma vontade divina, mas o problema quando se diz que vamos ter que agir desta forma para salvar a humanidade, nós precisamos de ficar críticos, porque nós sabemos que a razão do desequilíbrio é o pecado humano. E o pecado humano inclui o desrespeito pela natureza. Mas não é por conseguirmos ter mais respeito pela natureza que vai deixar de haver a condenação sobre a humanidade. Compreendem o que eu quero dizer? Ou seja, estes movimentos tornaram-se já quase religiões de fãs que apenas têm como sentido para a vida a proteção ambiental. E acabam por se sentir satisfeitos na sua busca de existencial, da sua existência, o poder combater e lutar, quer seja pela causa ambiental propriamente dita, quer seja pela causa dos direitos dos animais, quer seja pelos direitos civis, políticos, das pessoas, pelas desigualdades e da pobreza. E tudo isso são matérias que Deus se preocupa. Tudo isso são matérias que, dentro da sua amplitude, nós como cristãos devemos nos preocupar e devemos de lutar por elas. Agora, a questão é quando estas matérias se sobrepõem à salvação em Cristo. Estas matérias e as organizações sobrepõem à realidade da Igreja. Porque se nós formos a ver, a existência da própria Igreja na Terra tem uma natureza integral. Tem uma natureza holística, em que a união da diversidade existente, quer seja em termos de situação financeira, quer seja em situação intelectual, quer seja em dimensão cultural, quer seja em dimensão de interesses, todos juntos. Nós podemos juntos colaborar em todas estas matérias no sentido de ter uma vida em equilíbrio e em harmonia completa, quer seja no seio da Igreja, quer seja na influência da Igreja na comunidade ao redor. Ou seja, tem uma perspectiva integral. E o que é que acontece? Quando integramos, por vezes, este tipo de movimentos, acaba por ser afunilado naquela matéria e deixa de ter em consideração as outras matérias. Eu dou como exemplo, em Sesimbra, o pastor Rodolfo chegou a fazer parte de uma comissão que perdurou durante algum tempo,
por causa de algumas leis que surgiram de proteção do Parque Natural da Arrábida. E então, algumas leis europeias que surgiram da proteção do Parque Natural da Arrábida impediam os pescadores de poder fazer a sua pesca tradicional na sua aiola e tentar apanhar alguns bivalves, alguns peixinhos junto à costa e tudo isso, que era o seu meio de subsistência. Então, nós na altura, como igreja, o que é que entendemos? Achámos que, de facto, há necessidade da proteção ambiental, mas pertencemos a essa comissão para tentar, em harmonia, tentar ajustar essas leis de forma a manter a proteção da natureza, mas ao mesmo tempo também os direitos e interesses daquelas famílias que poderiam passar dificuldades extremas na vila de Sesimbra e que não causavam impacto real na natureza. Portanto, por vezes estas leis são emanadas lá dos gabinetes em Bruxelas ou não sei onde, não têm mínimo conhecimento da realidade local, fazem impedimentos absurdos de realidades que não causam impactos na natureza e estão a prejudicar pessoas que podem passar dificuldades. Portanto, nós como igreja nós precisamos estar atentos a estas realidades, ser sábios, de forma a podermos ter uma intervenção holística, equilibrada na defesa pela natureza, pelo homem, pela realidade social das pessoas, de combate à pobreza, de combate às desigualdades sociais, mas de uma forma em equilíbrio, de forma a respeitar a Deus. Agora, em relação à questão da salvação que este tipo de organizações apregoam, de certa forma, que vamos chegar, é curioso que este mesmo relatório que foi emanado agora pela ONU, ele próprio afirma que as medidas que se possam tomar já não vão a tempo, nem serão suficientes para conseguir repor a situação. Mas todas elas poderão ser boas para tentar atrasar um bocadinho a evolução. Ou seja, é sábio o relatório nesta medida no sentido de dizer que nós somos pequeninos para conseguir, ou melhor, somos grandes o suficiente para trazer o impacto, mas somos pequeninos para conseguir resolvê-lo. Porque este é o grande problema, não é? O homem, quando se acha muito, não é? Que consegue tudo através dos desenvolvimentos científicos e depois é apanhado por um vírusinho microscópio e dá cabo da economia toda a nível mundial. Ou seja, há esta percepção de gigante que por vezes o desenvolvimento tecnológico e tudo isso nos traz, que é uma coisa absurda. É simplesmente ridículo essa soberba que o homem tem, porque ao mínima mudança climática, ao mínimo desequilíbrio da Terra na esfera, no espaço, e tudo aquilo que nós conhecemos completamente desaparece. Portanto, aquilo que nós podemos fazer e devemos fazer, pelo cuidado pela natureza, não podemos é ter a soberba de pensar que é por fazermos que vamos conseguir resolver. Agora, mas devemos fazê-lo na mesma, com certeza, porque é nosso dever à luz das Escrituras e porque queremos realmente manter a nossa casa, que é o planeta Terra, devidamente cuidado e devidamente arrumado. Acerca da questão da salvação, eu gostaria de só fazer uma nota final, porque de facto sucede que nos dias que correm a religião tem vindo a ser substituída por causas, umas mais nobres, outras menos, mas que mobilizam muitas pessoas apregoando que é necessário a ação para a salvação da humanidade através desta ou da outra causa e muitas vezes descurando as outras causas todas, não é? Portanto, esta é que é importante e as outras não são. E depois isso traz também desequilíbrios. No entanto, a verdade é que quer no tempo de Noé ou no tempo de Jonas, em Nínive, que eu descrevi, a causa da destruição era a ofensa do homem a Deus, que também incluía o desrespeito pela natureza e animais, mas não só. Ou seja, a destruição da natureza é causada pelo coração humano. Todo o pecado advém do coração humano, da forma como se ensoberbece, da forma como deseja o que não é seu, da forma como deseja ser cada vez mais rico, a ganância, a ambição. Tudo isso é que causa o desequilíbrio e as causas da natureza. Mudar comportamentos aqui ou ali em áreas que estão erradas é bom? É suficiente? Não é. Porque nós precisamos é de curar o coração humano. E só há um com a capacidade de curar o coração humano. E esse é Jesus Cristo. Só e somente através de Jesus Cristo
nós conseguimos sarar o coração humano e ajudar a sociedade e o mundo a alcançar a salvação em Deus. Também a Bíblia não diz que vai salvar toda a humanidade, mas pode e quer salvar o máximo possível. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a salvação não virá pelas obras que nós consigamos realizar, pelos nossos esforços, nem sequer em guardar os seus mandamentos, mas a salvação só é possível por meio dos méritos e misericórdia da graça de Jesus Cristo, por mérito daquilo que Ele fez por nós, para restaurar-nos de uma forma integral em aproximação em Deus e em regeneração completa e integral da nossa vida. A doutrina da salvação em Cristo nos ajuda a entender que por meio da sua graça podemos aprender o Evangelho, receber as ordenanças e prosseguir no caminho que conduz à vida eterna. Estamos nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos seus lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 5, 10. As obras em si não nos salvam a nós nem à humanidade, mas por intermédio da regeneração da nossa vida, da nossa alma, pela união a Cristo, pela habitação do Espírito Santo nas nossas vidas, então nós podemos, de uma forma holística, salvar-nos a nós próprios e cooperar na salvação dos que estão ao nosso redor. E podemos então cooperar na luta por estas causas, no devido equilíbrio entre todas as causas, de forma a podermos ser cooperadores com Cristo no restauro de toda a humanidade e de toda a criação. Amém? Obrigado. Um bom domingo.